Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso segundo vídeo desta quarta-feira e o nosso tema principal é o seguinte: a situação do Brasil perante a comunidade internacional piorou demais na tarde de hoje. Primeiro, o governo federal publicou uma nota oficial, pasmem, condenando a eliminação do líder do Hamas no Irã. E segundo, a situação lá na Venezuela se deteriorou e mesmo assim o Lula deu mais um voto de confiança ao Nicolás Maduro. Tá chegando aquele momento, pessoal, encruzilhada. Ou o Lula admite para o resto do mundo que está sentado mesmo no colo do eixo do mal, ou então tenta de alguma forma se desvencilhar de Rússia e China. Porque não dá para ficar fingindo que é uma democracia apoiando regimes totalitários. É um momento histórico para o país. Talvez uma grande oportunidade de virada de chave. Tema único, tá? Primeira notícia. Maduro quer prender por no mínimo 15 anos quem protestar contra o resultado das eleições. É filme repetido, né? Déjà vu. A diferença é que o Nicolás Maduro é bonzinho, são só 15 anos. Aqui no Brasil são 17. Vocês estão percebendo? Quando o Barroso fala, não tem como acontecer no Brasil o que aconteceu na Venezuela. Não, Barroso, não tem mesmo. Está acontecendo na Venezuela o que aconteceu no Brasil. Só que lá eles têm um pouquinho menos de maquiagem. Tá? É isso, pessoal. Você não tem o direito de protestar. Aqui no Brasil foi a mesmíssima coisa, não tem diferença. Só com a pena maior. Né? Você não podia chegar e dizer, eu não confio no sistema eleitoral. Eu acho que o resultado não foi esse. Cadeia. Tu vai preso. Se você for youtuber, você é desmonetizado, teu canal é bloqueado, tuas redes sociais todas são limadas. Por quê? Porque você está propagando fake news e influenciando negativamente a sociedade. É a mesma coisa, não tem diferença, Barroso. Não tem diferença. É o Brasil fazendo escola, né, na Venezuela. Tá? Segunda matéria, vejam só, isso aqui é bom para a gente costurar todas essas notícias. Tá? Com apoio chinês e russo, Maduro quer transformar a Venezuela de uma vez numa nova Cuba. Uma ressalva aqui. A Venezuela já é uma nova Cuba há muito tempo, só que tem muito mais território e muito mais riquezas naturais. A Venezuela tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo e mesmo assim está na situação que está. Por quê? Por conta da esquerda, do socialismo e do comunismo. Então, o que salvou, bem entre aspas mesmo, a Venezuela, pelo menos de chegar ao ponto em que Cuba está há muito tempo, são as riquezas naturais. Tá? Dito isso, apoio chinês e russo. Então o Lula, quando ele chega lá e passa pano para o Nicolás Maduro, diz que não viu nada de anormal nas eleições de lá, ele não está só fazendo cafuné no companheiro dele de décadas. Tá? Ele está obedecendo ordens da Rússia e da China. Beleza? É bom que vocês compreendam isso aí. Aí nós temos essa outra matéria aqui que é bem... que ironia do destino, né, gente? Imprensa tradicional publicando isso. Modelo matemático independente confirma a vitória da oposição na Venezuela. O problema é o seguinte, mídia tradicional. Quando nós tivemos as eleições de 2020 nos Estados Unidos, o mesmo cálculo foi feito. E aí, foi trazido à baila aquele gráfico, que mostrava ali a curva vermelha dos republicanos, a curva azul dos democratas. Daqui a pouco tinha uma reta assim na vertical, para os democratas, e depois a coisa estabilizava de novo. O gráfico é praticamente idêntico ao do Brasil 2022. E aí os modelos matemáticos, os mesmos modelos matemáticos, foram utilizados para simular o que talvez teria sido o resultado, os resultados reais de Brasil e Estados Unidos. E aí a imprensa tradicional tratou tudo aquilo como se fosse uma grande mentira, como se fosse uma fake news. Olha, essa crise venezuelana tá derrubando muitas máscaras. Não a do Lula. Não a do Lula, como eu já falei no primeiro vídeo de hoje, porque o Lula nunca vestiu máscara sobre a Venezuela. Vou trazer mais detalhes daqui a pouquinho para vocês, tá? E aí, pessoal, temos a fala do Lula. Lula diz que só vai reconhecer oficialmente vitória de Maduro quando atas forem aprovadas. Repetindo aqui, é importante também que vocês entendam, atas são representações individuais ali das zonas eleitorais, das sessões eleitorais. O que impede o Nicolás Maduro de apresentar atas fraudadas, que
representem os números alegados? Nada. Será que o Lula tem capacidade intelectual, cognitiva, conhecimento técnico para pegar uma ata dessa e dizer, isso aqui é falso, isso aqui é verdadeiro? Não. Ele vai de acordo com a conveniência dele ou então com as instruções dos seus chefes, Vladimir Putin e Xi Jinping. Tá mais do que na cara que o Nicolás Maduro vai fazer isso. Tá? Vai pegar ali as atas originais e irá adaptá-las aos números que foram divulgados por seu próprio governo. Aí o Lula vai dizer que estava tudo bem. Que não tinha problema. Está dando mais um voto de confiança ao Nicolás Maduro. Ed, mas foi a mesma coisa que o Joe Biden disse. O Joe Biden está tendo iniciativa. Tá? Iniciativa. E vocês podem ter certeza, por mais que ele seja um esquerdopata, ainda existe um resquício de sentimento republicano na política americana. Tá? Quando eu digo sentimento republicano, não estou me referindo ao partido, não. É o sentimento republicano mesmo, da coisa ser feita da maneira correta. Então, eles vão analisar essas atas. Tá? Eles vão analisar tecnicamente essas atas. É possível que o Joe Biden intervenha e diga que as atas são ok, mesmo não sendo? Não duvido. Agora, que a investigação vai acontecer de maneira republicana, vai. Se o Joe Biden vai pegar isso aí e suprimir esse resultado dessa investigação de acordo com as crenças ideológicas dele, aí é uma outra história. A gente sabe que ele não é tão inimigo assim de China e Rússia. Então, a situação atual é essa. O Lula passando pano, né, com uma atitude passiva diante do que aconteceu na Venezuela. O Joe Biden está fazendo a mesma exigência, mas com uma atitude ativa, proativa. Tá? É o Lula passando pano, uma vez depois da outra, para o que acontece na Venezuela. Tá? Já foram confirmadas dezenas de mortes por lá, muitos feridos e as prisões não param. A cena é caótica e, como o Nicolás Maduro previu ou causou, estamos tendo um banho de sangue e uma guerra civil. Tá? Aí chega a Miriam Leitão, né, e vários outros jornalistas e dizem: o Lula foi eleito para defender a democracia e esse posicionamento dele está colocando o Brasil numa situação difícil. Hello? Hello? Quer dizer que a Venezuela só virou isso aí agora? A Venezuela é assim desde o meio do primeiro mandato do Hugo Chávez. E o Lula sempre apoiou o chavismo. Com o Chávez vivo, depois de morto também, com o Nicolás Maduro. Então não tem como você chegar e dizer assim, eu estou surpreso porque o Lula, que foi eleito para defender a democracia, não está defendendo. Não, ele sempre defendeu o chavismo. Quem acha que poderia ser diferente está mentindo, porque nunca achou. Isso está pegando mal demais lá fora, gente, porque você precisa, pelo menos, de um verniz democrático. E o Lula abriu mão até disso. Até disso. A gente está sendo humilhado internacionalmente, gente. Humilhado. O nanico diplomático está virando uma outra coisa. Está virando um ácaro, um átomo diplomático. E aí, pessoal, a gente chega à questão do Irã, do assassinato não, né, da eliminação do líder do Hamas. Abrindo um parêntese rápido aqui, eu estou muito surpreso, né? Porque quando começou lá a invasão, né, de Israel, aqueles crimes horrendos, a reação israelense e tal, a gente viu alguns soldados rasos do Hamas morrendo, né, na batalha ali, e aparecia a mãe, a esposa, a irmã, todo mundo feliz, sorrindo, né, celebrando o heroísmo dos soldados. Oh, meu filho, meu esposo, o meu irmão morreu na batalha, né? E ele agora está no paraíso, lá desfrutando as suas virgens. Agora, quando morre o chefão do Hamas, aí todo mundo chora. O que você percebe disso aí? Muito simples, pessoal. A mesma estrutura da esquerda mundial. Tem a cúpula, que desfruta da riqueza, né, e sabe, né, sabe que a coisa não é bem assim, né? Esse negócio de paraíso e de virgem. E tem a massa de manobra, que é quem faz os sacrifícios. Infelizmente, essa massa de manobra é ignorante demais para perceber que está sendo usada.
né? Aí o Brasil foi lá e publicou uma nota oficial condenando de maneira veemente a eliminação do Ismail. Tá? Eu vou ler aqui a nota para vocês, sugiro que peguem um balde e estejam preparados porque a ânsia de vômito é garantida. Assassinato do chefe do escritório político do Hamas, Ismail Haniyeh, em Teherã, a capital do Irã. Assassinato não é o termo correto, mas vamos lá. Publicado em 31 de julho de 2024. O governo brasileiro condena veementemente o assassinato do chefe do escritório político do Hamas, Ismail Haniyeh, ocorrido hoje, 31 de julho, em Teherã. O Brasil repudia o flagrante desrespeito à soberania e à integridade territorial do Irã, em clara violação aos princípios da Carta das Nações Unidas. Quando foi divulgado que o FBI influenciou as eleições daqui, não houve essa reclamação, né? E reafirma que atos de violência, sob qualquer motivação, não estou vendo ninguém reclamar dos atos de violência na Venezuela, não contribuem para a busca por estabilidade e paz duradouras no Oriente Médio, é só no Oriente Médio. Tais atos dificultam ainda mais as chances de solução política para o conflito em Gaza, ao impactarem negativamente as conversações que vinham ocorrendo para um cessar-fogo e a libertação dos reféns. Essa possibilidade aí só existe em Nárnia, né? Na Nárnia petista, porque a gente está muito longe disso. O Brasil reitera o apelo a todos os atores para que exerçam máxima contenção, de modo a impedir que a região entre em conflito de grandes proporções maiores do que as atuais, governo Lula, e consequências imprevisíveis às custas de vidas civis e inocentes, bem como exorta a comunidade internacional para que envide todos os esforços possíveis com vistas a promover o diálogo e conter o agravamento das hostilidades. Que belo português polido, não fala nada com nada. O governo brasileiro reitera, repetitivo, hein? Parágrafo anterior, o Brasil reitera, aí no parágrafo seguinte, o governo brasileiro reitera, escrito às pressas, né? Ou então por alguém muito incompetente, que, para interromper a grave escalada de tensões no Oriente Médio, é essencial implementar cessar-fogo imediato na faixa de Gaza, em cumprimento à Resolução 2735 do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Só lembrando aqui, a eliminação não aconteceu na faixa de Gaza, foi no Irã. Estão vendo aí, né, pessoal, o teor desse comunicado. Já começa dizendo que foi assassinato, ao que foi, na verdade, uma eliminação, né? E vocês veem ali que eles falam sobre negociações, que o cessar-fogo estava próximo. Não estava. Israel já deixou bem claro, né, a condição para que haja um cessar-fogo. Devolvam os reféns. E o Hamas se recusa a devolver. Por dois motivos. Primeiro, porque não quer. E segundo, porque já matou vários e não quer que o mundo saiba disso. Ou pelo menos que isso seja comprovado aos olhos do mundo. Não existe essa discussão, um cessar-fogo próximo. Não existe. Então isso é mentira desse desgoverno brasileiro, essa vergonha mundial. E aí vocês veem, a gente condena veementemente invasão de soberania. O FBI esteve no Brasil, influenciou o resultado das eleições. Quem divulgou isso foi a mídia internacional. Chegaram ali para lideranças da direita e disseram, o resultado que sair vocês têm que respeitar. A gente não vai admitir que vocês questionem o resultado das eleições. Isso aí é ou não invasão de soberania? Com certeza é. Mas aí, o governo brasileiro não reclamou. A gente condena veementemente a violência. E o que está acontecendo na Venezuela? Vocês estão passando pano. Eu não vejo o governo brasileiro publicando uma nota criticando a violência na Venezuela. Por que não? Porque o Maduro é um aliado, porque ele está sendo apoiado por China e Rússia, e porque o Brasil está sentado no colo de Vladimir Putin e Xi Jinping. Então tudo que a gente vê hoje em dia, o posicionamento do Brasil em relação a esses conflitos, é um grande teatro. E acabou, pessoal, a fantasia acabou. O mundo inteiro sabe hoje que o Lula é o que é. Como eu falei aqui, quem vota no Lula, quem é brasileiro, não adianta chegar para mim e dizer, não, eu achava que ele ia defender a democracia. É mentira. Agora, é aceitável ainda acreditar que pessoas lá de fora tivessem essa impressão, porque não vivem a nossa realidade. Só que agora está todo mundo vendo.
Repetindo o que eu falei no começo do vídeo, ou o Lula, tá? E isso, ó, gente, não tem como evitar essa escolha. Ou o Lula vai lá, escancara logo de vez, chuta o pau da barraca e diz, ó, eu estou com a China e com a Rússia. E dane-se. E dane-se. E arca com as consequências disso, que virão com certeza, independente do presidente ser o Trump ou ser o Joe Biden, ou então ele vai ter que dar um jeito de acabar com o teatro e se descolar da Rússia e da China. Tá? E aí vai sofrer sanções de lá. O Lula colocou o Brasil nessa situação. E agora ele precisa dar um jeito de nos tirar dela. Vai conseguir? Com toda certeza não. E o país inteiro vai pagar pela irresponsabilidade desse cachaceiro corrupto que arrancaram da cadeia e empurraram goela abaixo do povo brasileiro na presidência da República. Parabéns a todos os envolvidos. Um forte abraço e a gente se vê por aí.